Olá pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui em nosso canal, aqui no canal Total Forte Pré-Moldados. Estamos mostrando para vocês mais uma etapa sendo concluída de uma casa pré-moldada aqui na cidade de Piedade, no estado de São Paulo. Estaremos mostrando sempre para vocês a evolução das obras. Temos obras em várias cidades, o qual estarei mostrando aí semanalmente para vocês na medida que as obras forem evoluindo. Então esta obra é na cidade de Piedade, aqui no estado de São Paulo. Nesta obra temos 74 metros quadrados, mais uma área que será destinada para a varanda. Esta casa será na telha sanduíche, com o telhado apenas uma queda de água. Então estarei mostrando para vocês. Acompanhem novos vídeos aí. Fiquem todos com Deus. Um abraço, até o próximo vídeo.